A paz do Senhor Jesus a todos irmãos e ouvinte da palavra do Senhor. Nesta tarde, quero trazer uma palavra para o teu coração, uma palavra de fé, uma palavra de coragem, encorajamento, de força e de renovação para a tua vida espiritual. Ouvintes, amigos, sabemos que estamos passando por momentos difíceis nestes tempos. Sabemos que precisamos da graça do Senhor, precisamos da força, precisamos da vida do Senhor para vencermos a dificuldade, para vencer as lutas, para vencer as situações do dia a dia. E sem a graça do Senhor, nós não podemos vencer. Sem a graça do Senhor, não podemos continuar a caminhada, pois sabemos que a nossa caminhada ela é cheia de obstáculos, ela é cheia de pedras, cheia de espinhos, e nós precisamos então da graça do Senhor, pois ela é importante na nossa vida para vencer as dificuldades da vida, para vencermos a tristeza, a angústia, o desânimo e o sofrimento. Sabemos que Jesus ele deu exemplo da sua vida aqui na terra quando ele estava em nosso meio. Ele sofreu, ele mostrou que nós podemos ser vencedores, que nós podemos vencer, mas para vencer os obstáculos da vida, nós precisamos nos apegar a Ele, nós precisamos nos chegar a Ele. E diante deste vídeo, eu quero trazer para você uma palavra deste áudio, e com o tema: não deixarei de louvar ao meu Senhor Jesus. Eu quero meditar contigo na palavra do Senhor que se encontra em Atos, no capítulo 16, no versículo 23, que diz assim a palavra do Senhor: E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los. Depois de dar-lhe muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que o guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, o lançou na prisão interior e o prendeu os seus pés no tronco. Versículo 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os outros prisioneiros os escutavam. E repetidamente houve um grande terremoto a ponto de serem abaladas as fundações da prisão. Imediatamente todas as portas foram abertas e as correntes de todos foram soltas. No versículo diante, 28, aliás, no versículo 30 diz assim: E conduzindo-o para fora, disse-lhes: Senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? E eles disseram: Crer no Senhor Jesus Cristo, e salvará tu e tua casa. Amigos e ouvinte da palavra do Senhor, diante desse texto sagrado, nós podemos ver, podemos perceber uma história, um acontecimento que de fato aconteceu quando Paulo foi chamado para a obra do Senhor. Paulo, ele tinha um chamado para cumprir a vontade do Senhor, para pregar o Evangelho. E em uma das suas caminhadas, Paulo, das suas viagens missionárias, ele tentou
passar por algumas cidades, mas impedido pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito não permitiu que ele entrasse em alguma cidade, mas quando ele teve um sonho de um jovem que pedia ajuda para passar para Macedônia, no mesmo capítulo 16, nós vamos observar, vamos ver que então Paulo entendeu que o Espírito Santo estava falando com ele para que ele passasse para a Macedônia. Paulo então, um homem íntegro, um homem que recebeu o chamado do Senhor, obedeceu à voz do Senhor, porque nós sabemos que quando recebemos o chamado de Deus, nós não caminhamos pela nossa vontade própria, nós não caminhamos pela nossa emoção, nós não fazemos do nosso jeito, da nossa maneira, mas sim pela vontade do Espírito. Paulo então obedeceu à voz do Senhor e então foi para a cidade chamada Macedônia. E quando ele chega na cidade de Macedônia, ele então começou a ensinar, a pregar a palavra do Senhor. E ali ele encontrou para uma mulher um lugar onde faziam orações, que reuniam para orar o Senhor, para falar com o Senhor. E diz a Bíblia que ali havia uma mulher, que esta mulher adorava ao Senhor, da Tiatira, chamada Lídia. Lídia servia, temia ao Senhor. E ela estava então ali naquele momento, quando Paulo chegou naquele lugar. E diz a Bíblia que o coração dela abriu e ela entendeu as palavras que Paulo dizia. Então a palavra do Senhor nos mostra que Paulo, então ela pregando ali naquele lugar, ensinando a palavra do Senhor, aquela mulher chega diante de Paulo e Silas e convida para ir na sua casa, para passar ali na sua casa uns dias. E Paulo então, conduzido pelo Espírito Santo, ele atendeu o pedido desta mulher. Quando a Bíblia nos mostra que ele subia para o templo para orar, para buscar o Senhor, e ele pregava entre meio àquela multidão, aquelas pessoas que estavam ali. E a palavra do Senhor nos mostra que havia um homem que lucrava através de uma certa jovem, de adivinhos, que fazia adivinhações. E quando Paulo, todos os dias, Paulo passava ali, ela então dizia, clamava, falando que aqueles homens, era eles que ia mostrar o caminho da salvação. Paulo, observando a atitude daquela jovem, viu que aquilo não era de Deus, que aquilo não era do Senhor. Paulo então chegou diante dela e repreendeu o espírito de adivinhação que estava na vida daquela jovem. E ali, e devido a essa atitude, devido a essa obra a qual Paulo fez naquela cidade, o Senhor que lucrava, que ganhava dinheiros através dessa jovem, ficou enfurecido, ficou com raiva, porque era o lucro que ele tinha. Porque sabemos que quando o Senhor, o Senhor liberta uma pessoa da escravidão, da mão do inimigo, o inimigo fica prejudicado porque ele perdeu aquela alma, ele perdeu aquela pessoa. E assim foi com a vida daquele homem. Porque o Senhor, a Bíblia nos mostra que por causa desse motivo, o homem ficou tão furioso, o homem ficou tão furioso com aquela atitude, que pegou Paulo e Silas, arrastando pelas ruas. Ele então levaram até
os líderes e disse que aqueles homens estavam atrapalhando, ensinando ensinamento que não era do costume, porque eles eram romanos. Então, fazendo com que perdesse os seus lucros. Diz a palavra do Senhor que então os líderes, os governantes daquele lugar, pegaram Paulo e Silas e chicotearam, espancaram e lançaram dentro da prisão por salvar uma jovem da mão do inimigo, por resgatar uma jovem, libertar uma jovem que precisava de um milagre na vida. Eles foram lançados na prisão, espancado, jogado de qualquer maneira. Amigos e ouvinte, diz a palavra do Senhor que Paulo e Silas então, machucado, Paulo e Silas preso, acorrentado, com seus pés no tronco, sem poder se movimentar. Imagina a situação, imagina a situação em que Paulo estava vivendo, mas Paulo e Silas ali dentro daquele cárcere. E eles presos ali, mandaram que guardasse com segurança, para que não tivesse como fugir. Mas Paulo e Silas sabiam que eles estavam na mão do Senhor, que eles estavam na mão do Senhor. Aleluia! Ouvinte, quando eu olho para o texto sagrado, parece que eu vejo Paulo dentro daquela prisão, Silas ali, talvez ali gemendo de dores, machucados, feridos, por causa do amor da palavra, o amor a Cristo, por pregar a palavra e libertar uma jovem da mão do inimigo. Aleluia! Quando eu vejo no texto sagrado, a Bíblia diz que então eles estavam ali reunidos, quem sabe um dizendo para o outro: vamos cantar, vamos orar, vamos falar com o Senhor. Mas a dor era tanta, talvez estavam gemendo, porque muitas das vezes estamos passando por certas situações, estamos passando por um momento que nós passamos gemer, não temos palavras para expressar, não temos força para orar. Então vem os gemidos. Muitas das vezes passamos por essas dificuldades, passamos por este momento espiritual. Mas Paulo ainda mesmo naquela situação, Paulo e Silas, diz a Bíblia que perto da meia-noite, ainda não era meia-noite, quem sabe 11h30, 11h40, 11h45, eles oravam e cantavam hinos ao Senhor. Mesmo na situação, eles louvavam a Deus, eles glorificavam a Deus, mesmo na dor, no sofrimento, algemado, com seus pés amarrados no tronco, eles estavam cantando, eles estavam louvando ao nome do Senhor. Aleluia! Quando nós olhamos para o texto sagrado, nós observamos e vemos que o louvor e a adoração ao Senhor, Deus ouviu. Deus parece que olha para Paulo e Silas naquela hora, e diz a Bíblia que um terremoto naquele lugar abalou os alicerces das estruturas da prisão, e as portas foram abertas, as correntes foram soltas. Aleluia, aleluia. Queridos ouvintes da palavra do Senhor,
Quando nós olhamos para o texto sagrado, nós vemos o agir de Deus em meio à oração e o louvor, o agir de Deus em meio à adoração. Aleluia. Paulo e Silas oravam, os presos estavam escutando, os que estavam ali ao redor deles estavam ouvindo. Quem sabe também eles estavam louvando o nome do Senhor, eles estavam orando ali o Senhor, e Deus então contempla a oração daquele lugar. Deus contempla a oração de Paulo e Silas, o louvor de Paulo e Silas. Quem sabe os outros que estavam ali naquele lugar também oravam e cantavam o Senhor. Meus queridos irmãos, mesmo naquela situação, eles não deixaram de louvar o nome do Senhor Jesus Cristo, porque eles sabiam em que eles estavam servindo, eles sabiam em que eles criam, em que eles tinham depositado a sua fé. Aleluia. Queridos ouvintes, amigos, irmãos em Cristo, Paulo e Silas não deixaram de louvar o nome do Senhor por causa de uma dor. Paulo e Silas não deixaram de louvar o nome do Senhor por causa de uma corrente que estava sobre os teus pés e as mãos. Paulo e Silas não deixaram de louvar ao Senhor por causa de uma grade que estava à sua frente. Aleluia, porque eles estavam ali adorando a Deus em espírito e em verdade. O louvor e a adoração, ele traz resultado. Quando nós olhamos para 2 Crônica, no capítulo 5, no versículo 13 ao versículo 14, a Bíblia diz que os sacerdotes, os levitas, a congregação se reuniram, instrumentos, pegaram todos os tipos de instrumentos e começaram então a louvar ao Senhor. Diz a Bíblia que 2 Crônicas, no capítulo 5, no versículo 13 ao 14, que quando eles começaram a louvar ao Senhor, a glória de Deus encheu aquela casa. A glória de Deus encheu o templo, a glória de Deus encheu aquele lugar, a ponto de os sacerdotes não poderem ficar ali, porque a glória de Deus era muita. Quando nós olhamos no 2 Reis, no capítulo 3, no versículo 15, nós vemos também Deus operar através do louvor e adoração. Nós vemos quando Eliseu estava no deserto, quando Acabe e o filho de Acabe, o rei Josafá, mas o outro rei, juntaram um grande exército e foram batalhar. Quando eles chegaram num deserto, eles não tinham água para beber, eles não tinham como saciar a sua sede. Então eles foram atrás de Eliseu, e quando eles chegam diante de Eliseu então olha para Josafá e disse para o rei Jorão, que é filho de Acabe: eu vou atender porque Josafá está aqui, porque se não fosse Josafá eu não olharia nem para ti nem te veria, mas por causa de Josafá eu vou atender. Aleluia. E quando então Eliseu mandou que trouxesse um tangedor quer dizer, aleluia, pessoa que toca instrumento, e trouxeram então um tangedor, aleluia. Diz a Bíblia que em 2 Reis, no capítulo 3, ele diz que então quando o tangedor estava tangendo, estava cantando, estava tocando, veio a mão do Senhor sobre Eliseu, aleluia. E a mão do Senhor então começou a pousar sobre Eliseu. Então o Senhor começou a operar maravilha no meio daquele exército. O louvor traz a presença do Senhor. A oração traz a presença do Senhor. Aleluia. Observa que Paulo e Silas estavam orando, estavam louvando, e por meio da oração veio o louvor, veio o milagre do Senhor, veio ali a libertação do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 26 de Atos, do capítulo 16, a Bíblia nos mostra que então veio um terremoto e abalou os alicerces daquele lugar.
que as portas se abriram e as correntes se soltaram. O que eu quero dizer para você aqui nesta tarde: se você louvar o nome do Senhor, orar o nome do Senhor, clamar o nome do Senhor, buscar o nome do Senhor, as correntes vão soltar e as portas vão se abrir. Tudo está difícil na sua vida. As portas estão fechadas. Parece que tem uma corrente que não deixa você andar e caminhar. Louve ao nome do Senhor Jesus Cristo e o milagre vai chegar na tua casa. Louve ao nome do Senhor Jesus Cristo e a cura vai chegar na tua casa. Louve ao nome de Jesus Cristo e a libertação vai chegar. A salvação de alma vai chegar. Mesmo que esteja difícil, mesmo que a situação não esteja boa, aleluia, eu quero dizer para você que existe um Deus que pode mudar a história. Paulo nunca pensou que poderia estar preso pro resto da vida. Paulo, mesmo que eles estejam ali preparados para sofrer por amor do Senhor, mas ele sabia em quem ele estava louvando, ele sabia em que eles estavam servindo, o Deus que eles estavam servindo. Quando de repente as portas se abriram, as correntes se soltaram, o carcereiro que estava ali ficou espantado do que estava acontecendo. Aleluia. O carcereiro então olha, começa a perguntar: o que eu faço para me salvar? Aleluia. Porque ele viu as portas se abriram, as correntes soltaram. Em Atos capítulo 12, versículo 5, nos relata uma passagem em que Pedro estava pregando a palavra do Senhor e ele foi preso. Era guardado na prisão. E diz a Bíblia que Pedro estava preso, mas a igreja estava em contínua oração pela vida de Pedro. A igreja orava ao Senhor. A igreja clamava ao Senhor. No capítulo 12 de Atos, no versículo 7, a Bíblia diz que então veio um anjo, resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro, aleluia, despertou dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe as mãos as candeias, as correntes soltaram. No capítulo 12 de Atos, no versículo 12, quando as correntes quebraram, passaram pelo soldado, o anjo acompanhando Pedro, quando ele passou os portões da prisão, diz a palavra do Senhor que Pedro então viu que aquilo era real. Então, e considerando ele isto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos. E quando ele chega na casa, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, onde muitos estavam reunidos, oravam a Deus. Oh, aleluia, aleluia. Queridos ouvintes, quando a igreja se une para orar, não tem corrente, não tem porta, não tem muralha, não tem obstáculo, não tem nada que possa impedir o agir do Senhor sobre a vida da igreja. Nada pode impedir o agir do Senhor sobre a tua vida. Quando louvamos e oramos ao Senhor, as muralhas caem por terra, as correntes caem por terra. Nada pode impedir de Deus operar na nossa vida. Quando então o carcereiro observou o que estava acontecendo, imagino ele ali olhando para Paulo e Silas.
ele reconheceu o poder de Deus na vida de Paulo e Silas. Imediatamente ele disse: o que eu faço para que eu possa me salvar? O que eu faço para salvar a minha vida? Imediatamente Paulo, com uma única resposta, disse: crer, somente crer no Senhor. Crer no Senhor e será salvo tu e tua casa. Ouvintes da palavra do Senhor, este crer não é um simplesmente crer e tudo bem. Quando Paulo estava dizendo crer no Senhor, ele estava referindo em Marcos, no capítulo 16, no versículo 16, quando Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Esse crer não é um crer em que você só acredita e está tudo legal e fica tudo ok. Eu creio em Deus. Eu creio em Deus. Não, quando Paulo diz crer no Senhor, Paulo estava dizendo: se tu crê, se converte ao Senhor. Paulo estava dizendo: se tu crê, reconcilia. Se tu crê, receba o Senhor como seu único Salvador. Se tu crê, aceita Jesus Cristo. Se tu crê, entrega a tua vida ao Senhor. Paulo estava dizendo para ele: recebe o Senhor, aceita o Senhor, reconcilia com o Senhor. Imediatamente aquele homem, ao ouvir estas palavras de Pedro, ele entregou a tua vida ao Senhor, porque ele reconheceu o poder que havia naquele lugar e na vida daqueles homens. Ele reconheceu a soberania de Deus sobre a vida daqueles homens. Aleluia! Muitas das vezes estamos passando por certas situações e pensamos deixar tudo para trás. Pensamos desanimar. Pensamos abandonar. Mas Pedro, nas suas cartas, em 1 Pedro, no capítulo 6, versículo 7, ele disse: portanto, nesta verdade exaltais, mesmo considerando que agora, e por algum tempo ainda, tenha de ser afligido por todas as espécies de provação. No versículo 7, assim acontecerá para que a sinceridade da vossa fé seja testada, muito mais preciosa que o ouro que se rompe, ainda que refinado pelo fogo, resultado em louvor e glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Meus amigos, é necessário passarmos por tribulações, é necessário passarmos por dificuldade, é necessário passar por momentos difíceis, para que a nossa fé, ela possa amadurecer, ela possa crescer. Em 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 12 e 13, ele diz assim: amados, não estranhei ardente provas que vêm sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participante das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória o regozije e alegreis. É necessário passar por tribulações, é necessário passar por angústia. Passar é uma coisa, permanecer é outra. Paulo não permaneceu preso. Paulo, ele foi liberto pela oração e pelo louvor. Paulo, ele estava feliz, mesmo no gemido daquela dor, naquele sofrimento, ele estava louvando o nome do Senhor Jesus Cristo. Em Hebreus, no capítulo 12, versículo 2, nos diz assim: aleluia, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, a qual pelo gozo lhe estava proposto,
suportando a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Paulo, quando estava ali, ele estava olhando para Cristo. Ele estava com os olhos fitados em Cristo. Ele estava com os olhos voltados para o Senhor. Paulo e Silas, eles não estavam olhando a dor que eles estavam passando. Eles não estavam olhando ali se eles iam alimentar. Eles não estavam olhando para isso, se eles iam trazer um médico para ele, para que curasse as feridas dele, passasse algum remédio. Não, ele estava olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Aleluia. Queridos irmãos, quando passamos por provações, estamos sendo testados e aprovados, sendo aprovado pelo Senhor. Por isso devemos louvar ao Senhor nas dificuldades, na tristeza, na angústia. Não é fácil. Não é fácil louvar na angústia. Não é fácil louvar na tristeza. Não é fácil quando se sente uma dor no peito, quando você se perde alguém, algum ente querido, quando você perde algo que vai te fazer falta. Aleluia. Não é fácil quando tudo está perdido, quando tudo já não tem solução. Mas devemos louvar ao Senhor. O Salmo 47:1 diz: louvai ao Senhor porque é bom, cantai louvores ao nosso Deus porque é agradável ao Senhor. No Salmo 148:1-2 diz: louvai ao Senhor desde o céu, louvai nas alturas, louvai todos os seus anjos, louvai todos os seus exércitos. No 11:13 diz: reis da terra e todos os povos, príncipe e todos os juízes da terra, moço, moças, velho e criança, louve o nome do Senhor, pois só seu nome é exaltado e a sua glória está sobre a terra e o céu. Meus amigos e ouvintes, louvai ao Senhor na angústia, louvai o Senhor. Não deixarei de louvar o nome do Senhor. Não deixarei de louvar ao meu Senhor Jesus Cristo. Quando você louva, as correntes quebram. Quando você louva, as portas abrem. Quando você louva ao Senhor, quando você ora, quando você busca a presença do Senhor, o milagre acontece. A cura espiritual, a libertação espiritual, as coisas acontecem, porque o Senhor, Ele é Deus, Ele opera, Ele habita no meio dos louvores. Aleluia. Que esta palavra, que ela possa transformar a sua vida, que essa palavra possa penetrar no teu coração. E eu quero neste momento orar para você, para que o Senhor abençoe a tua vida, para que o Senhor abençoe o teu trabalho, abençoe o teu lar, abençoe a tua vida espiritual. Estamos passando por momentos agora, nós não sabemos o que pode acontecer daqui para frente, pois o cerco vai fechar, e sabemos que Jesus está voltando, e é necessário que nós nos entregamos totalmente a Ele e buscar a presença dEle. Eu quero orar contigo nesta tarde. Querido Deus e eterno Pai, Senhor Jesus, eu te louvo, eu te glorifico, Senhor, por esta palavra. Senhor, que a tua palavra, Senhor, possa tocar nos corações, possa transformar vidas,
possa curar enfermos, que a Tua palavra possa fortalecer, Senhor, vidas nesta tarde. Senhor, aquele que está desanimado, que o Senhor dá força, coragem, que o Senhor renova a força dele, a fé. Senhor, aquele que está triste, alegra o coração. Ó Senhor Jesus, eu clamo, Senhor, nesta tarde, Senhor, que o Senhor visita aqueles que estão, Senhor, doente. Senhor, que o Senhor traz a cura, se for da Tua vontade. Abre as portas do emprego, Senhor. Que o Senhor liberte, ó Deus querido,